O medo é uma emoção experimentada por homens e animais. Pode ser um poderoso fator de motivação para escapar ao perigo. Vemos isto frequentemente em filmes sobre a natureza, onde impalas e outros animais de rebanho fogem para não se tornarem o jantar de um leão esfomeado. Os caribus fogem instintivamente das matilhas de lobos, pressentindo que não é boa ideia ficar por perto para ver o que estes caninos andam a fazer. O medo também nos motiva. Temos medo das erupções vulcânicas. Aqueles que não são movidos pelo medo podem aperceber-se do perigo demasiado tarde. Foi o que aconteceu quando o Monte Vesúvio entrou em erupção no dia 24 de agosto de 79 d.C., derramando cinzas quentes na cidade de Pompeia e transformando aqueles que não se preveniram em estátuas que retratavam a vida do primeiro século na licenciosa cidade romana. De quem ou do que é que tens medo? As alturas? Da água? Falar em público? A morte? Ou é uma pessoa que diz não temer nada? E quanto a Deus, teme-o? Deveria temê-lo? A resposta pode surpreender-te. Fiquem comigo e eu dar-vos-ei a resposta diretamente das páginas da Bíblia. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no O Mundo de Amanhã, onde olhamos para o Deus da Bíblia em busca de respostas para as perguntas mais importantes da vida. O que é o homem? Qual é o objetivo da vida? Por que a morte? E para onde se dirige o nosso mundo atual? Neste programa, vou discutir o importante tema do medo e, especificamente, se devemos temer a Deus. Há muitas referências que falam do temor de Deus na Bíblia. Mas o que significa exatamente esta expressão? O Salmo 11, versículo 10, diz-nos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus mandamentos têm bom entendimento. O seu louvor dura para sempre. Note-se que o salmista relaciona o temor de Deus com a compreensão dos mandamentos de Deus, o que resulta em louvor a Deus. Em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, explica-se que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Note-se aqui que o temor a Deus é contrastado com a rejeição da sabedoria e da instrução. Claramente, o temor de Deus é descrito como bom. É o próprio fundamento da verdadeira sabedoria e conhecimento. Deus chama insensatos àqueles que o rejeitam, que odeiam os seus mandamentos e que se recusam a reconhecer o seu governo nas suas vidas. Reparem no Salmo 53, versículo 1. O insensato diz no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deveria ser óbvio, mesmo a partir destas poucas escrituras, que temer a Deus tem algo a ver com a forma como nos comportamos, como conduzimos as nossas vidas. Mas o que significa exatamente temer a Deus? É frequente ouvirmos as pessoas suavizarem o temor de Deus, dizendo que significa simplesmente respeitá-lo. Ora, embora o temor envolva respeito, não devemos cometer o erro de pensar que temer a Deus se limita a um respeito nebuloso por ele. A Bíblia, por razões muito boas, faz o contraste entre temer a Deus e temer o homem. Repare-se na advertência de Jesus, que se encontra em Mateus, 10º capítulo, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sim, é Deus que tem o poder da vida e da morte. E embora seja natural temer os homens, é a Deus que devemos temer mais. Quando chamados perante o conselho e ameaçados, lemos como os apóstolos reagiram ao interrogatório que lhes foi feito em Atos, capítulo 5 e versículo 29. Mas Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Outro exemplo de prioridades corretas encontra-se no livro de Daniel, onde o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua gigante e ordenou a todos os seus súbditos que se curvassem perante ela. A pena para quem não o fizesse era ser queimado vivo. Ora, que pessoa racional não teria medo de uma tal ameaça? É da nossa natureza ter medo de nos aproximarmos demasiado do fogo, e por boas razões. Provavelmente todos nós já cometemos esse erro uma vez ou outra, e aprendemos uma lição dolorosa. 3 companheiros de Daniel recusaram-se a curvar-se diante do ídolo.
Quem pensa que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham um medo natural do rei é ingênuo. Afinal de contas, Nabucodonosor detinha o poder de vida e morte sobre eles, e deu-lhes essa escolha que lemos em Daniel, capítulo 3, versículo 15. Agora, se estiverdes prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira e do saltério em sinfonia com toda a espécie de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que fiz, bom, mas se não adorardes, sereis imediatamente lançados no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? O que terias feito se estivesses no lugar deles? Lembra-te, tu sabes o fim da história. Eles não o fizeram. Embora temessem o rei, tinham um medo maior, que era o de Deus. Aqui está a resposta ousada deles ao desafio de Nabucodonosor, começando no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não temos necessidade de te responder sobre este assunto. Se assim é, o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e livrar-nos-á da tua mão, ó rei. Mas, se não for esse o caso, fica sabendo, ó rei, que não servimos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Como deves imaginar, esta resposta não foi a que o rei ditador esperava. Ele não estava habituado a que alguém desafiasse uma ordem direta sua. Lemos sobre a sua fúria no versículo 19. Então Nabucodonosor encheu-se de furor, e a expressão do seu rosto mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou e ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que era normalmente aquecida. Como qualquer estudante da Bíblia sabe, Nabucodonosor não estava a fazer bluff. Os 3 jovens foram lançados na fornalha, mas Deus os poupou de forma sobrenatural. Acreditam nisto, meus amigos? Percebem que muitos dos clérigos de hoje rejeitam milagres bíblicos como este e até rejeitam a ressurreição daquele que dizem adorar? Não é de admirar que muitas igrejas tradicionais estejam a ensinar doutrinas contrárias à Bíblia. Uma doutrina que alguns rejeitam é a lei de Deus, alegando que ela não precisa mais ser guardada. No entanto, como vimos, Daniel e seus 3 amigos guardaram a lei contra a idolatria. O falecido Dr. Roderick C. Meredith escreveu o seguinte em um artigo da O Mundo de Amanhã, de 2004, intitulado O Temor de Deus. Todas as igrejas e ministros cristãos professos conhecem o ensinamento fundamental de Jesus de viver por toda a palavra de Deus. Por que eles contradizem diretamente esse mandamento inspirado? Por que persistem em se chamar cristãos, mas contradizem diretamente dezenas de ensinamentos claros do próprio fundador do cristianismo? Por quê? Francamente, eles fazem isso porque Deus parece distante para a maioria deles. Ele é um conceito intelectual irreal ou vago para muitos, incluindo alguns que são altamente educados nas faculdades e seminários deste mundo. Simplificando, eles não têm o que a Bíblia chama de temor de Deus. Agora tenho que perguntar, será que esse é o seu caso, meu amigo? Observe essa passagem do profeta Isaías no capítulo 66 e no versículo 2, e pergunte a si mesmo: é assim que eu estudo a palavra de Deus? Mas para este olharei, para aquele que é pobre e de espírito contrito e que treme da minha palavra. Por outras palavras, temos medo de distorcer ou de tomar de ânimo leve o que ela diz. Em vez de tremerem perante a palavra de Deus, a grande maioria dos chamados cristãos raciocina em torno de afirmações claras e inequívocas. Quando Jesus disse que era o Senhor do sábado, eles argumentaram que ele realmente queria dizer que não há problema em escolher o dia que quisermos. Quando disse em Mateus 5, versículo 17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Eles pensaram que ele cumpriu a lei por nós, para que não precisássemos de o fazer. A lei e os profetas foram pregados na cruz, argumentavam eles. E efetivamente fazem exatamente o contrário do que ele disse. Quem ler os versículos que se seguem deve compreender que, em vez de eliminar a lei, Jesus elevou-a a um nível superior, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás,
e quem matar correrá o risco de ser julgado. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão sem motivo, correrá perigo de ser julgado. Ele não só disse que era errado nutrir ódio por outra pessoa, como também continuou a explicar como os seus servos se esforçariam para cumprir o 7º mandamento com um padrão mais elevado. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Como é que muitos dos principais cristãos professos, incluindo ministros, certamente não todos, mas muitos, acreditam que os 10 mandamentos já não precisam de ser cumpridos? O que é que há nesses mandamentos que as pessoas consideram ofensivo? Dennis Prager faz esta observação perspicaz no contexto das parteiras que escolheram ir contra o faraó do Egito ao não afogar os bebés hebreus no rio Nilo. As pessoas temem aqueles que são mais poderosos do que elas. Por isso, a única maneira de não temer os poderosos é temer a Deus. O medo de Deus é uma emoção libertadora, que nos liberta do medo incapacitante de pessoas más e poderosas. Isto precisa ser enfatizado porque muitas pessoas veem o temor a Deus como algo oneroso em vez de libertador. Prosseguiu dizendo que aqueles que temiam a Deus salvavam os bebés hebreus. Aqueles que temiam o faraó ajudaram a afogar os bebés hebreus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou-nos a importância de o colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas. Tenho dito muitas vezes que o capítulo 14 de Lucas, no versículo 26, é a escritura mais assustadora da Bíblia, porque separa os pretendentes dos verdadeiros seguidores de Cristo. Se alguém vem a mim e não odeia o pai e a mãe, a mulher e os filhos, os irmãos e as irmãs, sim, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Compreendemos a partir de muitas passagens que não devemos odiar, como é comumente entendido hoje por essa palavra. Podemos mostrar isso em muitas escrituras, mas deveria ser óbvio para qualquer pessoa com uma mente aberta e senso comum que o que Jesus estava a dizer era que devemos colocá-lo em primeiro lugar, acima de todos os outros. Ele dá como exemplo aqueles que nos são mais próximos, como a família e até a nossa própria vida. No entanto, quantos colocam a família, os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, este mundo em geral e sim, até o medo da morte à frente de Cristo? Deixem-me dar-vos um exemplo simples. É fácil mostrar na Bíblia que Jesus, seus apóstolos e os cristãos do primeiro século reservavam o sábado do 7º dia como o dia de descanso e adoração. Mas, por uma questão de tempo, mencionarei apenas 2. A primeira encontra-se no capítulo 4 de Lucas, no versículo 16. Ele, Jesus, foi para Nazaré, onde havia sido criado, e como era seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado, e levantou-se para ler. A segunda encontra-se em Atos, capítulo 13, onde os apóstolos Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia e a Pisídia e entraram na sinagoga ao sábado. Tanto judeus quanto gentios estavam presentes, como nós lemos no versículo 42. Assim, quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios pediram que estas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte. Esse teria sido o momento perfeito para Paulo explicar que o sábado foi substituído pelo domingo, e eles poderiam simplesmente reunir-se no dia seguinte. Mas nem Paulo nem Barnabé fizeram isso. Agora vamos continuar começando no versículo 43. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Escritura após escritura demonstra que foi o sábado do 7º dia que foi guardado por Jesus e pela igreja do primeiro século. É igualmente fácil provar pela história que a mudança para o domingo não veio da Bíblia, mas do imperador Constantino, no século IV d.C. O registro é abundantemente claro para qualquer pessoa com uma mente aberta. Então, por que é que há tão poucos dispostos a seguir o exemplo de Cristo e, em vez disso, seguem a tradição pagã, escolhendo o dia reservado por um imperador romano pagão? Repare nesta citação do Handbook to the History of Christianity de Erdman.
É importante compreender a religião anterior de Constantino, a adoração do sol não conquistado. Quando, em 31 de abril, Constantino transformou o primeiro dia da semana num feriado, chamou-lhe o Venerável Dia do Sol, o domingo. A Igreja cristã apropriou-se de muitas ideias e imagens pagãs. Da adoração do sol, por exemplo, veio a celebração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o aniversário do sol. Infelizmente, muitos preferem seguir Constantino a seguir Cristo. Por quê? Não será porque raciocinam à volta das Escrituras, não indo assim contra a família, os amigos e a sociedade em geral? Quem é que eles temem? Deus ou os homens? E vós, meus caros amigos? Nosso recurso gratuito, os 10 Mandamentos, explica a intenção espiritual de todos os 10 Mandamentos. Como o Dr. Roderick C. Meredith escreveu em sua introdução a este recurso, até mesmo estudiosos seculares reconhecem que os primeiros cristãos basearam suas vidas em seguir a grande lei espiritual de Deus, os 10 Mandamentos. Quando eles diziam o Senhor Jesus Cristo, reconheciam que a palavra Senhor significa chefe, aquele a quem se deve obedecer. Jesus recordou-lhes repetidamente esta relação vital, como em Lucas 6, versículo 46. Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos 2 maneiras de temer a Deus. A primeira é submeter voluntária e humildemente a nossa vontade ao nosso Criador, colocando-o em primeiro lugar nas nossas vidas, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. Essa é a melhor maneira. Mas não vais gostar da segunda. Deus falou a Israel através do seu profeta Amós e mostrou como tentou chamar a atenção deles através de perturbações meteorológicas, pragas, guerras e muito mais. Mas eles eram teimosos, recusaram-se a aceitar a mensagem. Amós, no 4º capítulo, explica e vamos começar no versículo 11. Derrubei alguns de vós como Deus derribou Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrancado do fogo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque te farei isto. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pois eis que aquele que forma os montes e cria o vento, que declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa as alturas da terra, o Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Jesus é muito diferente da forma como muitos o veem. Sim, ele é amoroso, paciente e carinhoso, e deu a sua vida por nós. Mas ele não vai tolerar a rebelião e o desrespeito para sempre. Será que não lemos o que está para vir para a humanidade impenitente? Os estudantes da Bíblia estão familiarizados com os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas repare no que se segue. O próximo evento é um futuro martírio de alguns do povo de Deus, seguido de sinais aterrorizantes nos céus e na terra. Eis o efeito desses sinais sobre a humanidade rebelde, como lemos no capítulo 6 do Apocalipse, começando no versículo 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes, e disseram aos montes e às rochas: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é um lado do Filho de Deus que a maioria não reconhece. Sim, o dia do Senhor, o dia da ira de Cristo está chegando. Esse dia também é mencionado no livro de Isaías. Repare como a humanidade arrogante aprenderá a temer a Deus da maneira mais difícil. Abram no 2º capítulo de Isaías, e vamos começar a ler no versículo 10. Entrai na penha, e escondei-vos no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a altivez dos homens será abatida, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos virá sobre tudo o que é orgulhoso e altivo, sobre tudo o que é elevado, e será abatido. A altivez do homem será abatida,
e a soberba dos homens será humilhada. Irão para os buracos das rochas e para as cavernas da terra, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra poderosamente. Talvez a melhor maneira de entender o temor de Deus seja entender a relação de um pai com seu filho. O respeito e o temor andam juntos. Quando um filho respeita o seu pai, obedece às regras da casa, sente-se seguro e confortável, compreende o amor do pai, comunica livremente com o pai e até lhe pede favores de vez em quando. Mas se ele desrespeita as regras do pai, se torna arrogante e se esquece de quem é a casa, pode muito bem ter motivos para um tipo diferente de medo. Isto é bom porque as crianças nem sempre sabem o que é melhor para elas. É importante que as crianças respeitem e, por vezes, temam os seus pais. Isso pode evitar-lhes muitos problemas. Deus deu-nos as regras da casa. 10 mandamentos fáceis de entender, mas nem sempre fáceis de cumprir. Nós, aqui no O Mundo de Amanhã, queremos ajudar-te a compreender este mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, se achou este vídeo útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter a sua cópia gratuita do nosso guia de estudo, Os 10 Mandamentos. Basta clicar na hiperligação na descrição para encomendar. E lembre-se de gostar e subscrever o nosso canal para poder ver mais vídeos sobre diferentes temas bíblicos. Obrigado por assistir. Até a próxima!